Seja bem-vindo ao mundo física eletrônica. Nesta aula iremos falar de tensão, corrente e resistência elétrica. E no final da aula serás capaz de diferenciar e relacionar esses três conceitos. Então acompanhe a aula até o final, depois trago aqui comigo uns exemplos que após vires jamais vais esquecer essas três grandezas. Então sem mais demora, let's get. De primeira vamos falar sobre a tensão elétrica. Trago cá para vocês esses conceitos em que a tensão elétrica é a grandeza física que representa a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou por outra, é a força elétrica que provoca a circulação de corrente que faz a carga elétrica se movimentar. Vejamos esse exemplo que eu trago aqui para vocês, que eu peguei esta pilha aqui. Dissemos que a tensão elétrica é a diferença de potencial. Então, o que é isso de diferença de potencial? Veja que aqui nós temos aqui o mais, e aqui temos o sinal menos da pilha. Estes são chamados potenciais. Então, por exemplo, uma pilha desta, por exemplo, tem tido 1.5 volts. Se tem 1.5 volts aqui no terminal positivo, por exemplo, vamos considerar que temos 1.5 volts e aqui temos 0 volts. Então, basta só ver esta diferença. Temos aqui 1.5. Qual é a diferença de 1.5 e 0? A diferença destes, quer dizer, subtraindo esses dois valores, vamos subtrair 1.5 menos 0, vamos ter 1.5. A diferença é de 1.5. Então, se a diferença é de 1.5, quer dizer, a diferença deste potencial com este é 1.5. Então, esta diferença de potencial é chamada de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é mais ou menos isto, a diferença destes dois potenciais, o potencial positivo e o potencial negativo. Ao passo que a corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas carregadas eletricamente. De uma forma mais simples para perceber este conceito, vejamos essa imagem. A imagem representa um condutor elétrico, ou seja, a grosso modo falando, representa um fio. Então, o condutor foi ampliado e conseguimos ver no seu interior. E podemos ver no seu interior as setas. As setas aí estão a representar o elétron. Então, esses são os elétrons que estão fluindo de modo desordenado. Os elétrons permanecem de modo desordenado no interior do condutor até que é aplicada uma diferença de potencial, ou seja, é aplicada uma tensão nesse condutor. Então, aplicando uma diferença de potencial no condutor, temos já um movimento ordenado, ou seja, os elétrons acabam se ordenando, criando assim uma corrente, e eles ficam alinhados um com o outro, seguindo o mesmo sentido, como podemos ver na imagem a seguir. Vejamos que nesta imagem os elétrons estão alinhados e seguindo a mesma direção. Então, é este conceito da corrente elétrica, ou seja, após aplicada uma diferença de potencial no condutor, os elétrons que estavam desordenados acabam se ordenando e seguindo o mesmo sentido. É aí que vem o conceito de corrente. Um que segue o outro, assim sucessivamente. E observemos aí que, quanto ao sentido da corrente elétrica, nós temos aí dois sentidos: o sentido convencional e o sentido real. Na época, os cientistas não sabiam qual era o sentido real da corrente. Não sabendo qual era o sentido real da corrente, eles acabaram dando o sentido convencional, e que é o mesmo sentido que é usado nas escolas de faculdades de forma didática. Mas na real, o sentido real da corrente não é o sentido convencional. O sentido real é o sentido da imagem de baixo, que é o sentido real da corrente. Mas nós vamos tratar do sentido convencional da corrente, porque é o sentido que é usado de forma didática em escolas, universidades e tudo mais. Então vamos tratar desse sentido aí. E temos a famosa resistência elétrica. A resistência elétrica é a propriedade de um corpo fazer oposição à passagem de corrente elétrica, pois a resistência elétrica é a força que dificulta o movimento do eletrão. Ou seja, a resistência se comporta como se estivesse a apertar o condutor com uma força de modo a que os eletrões não passem naquele ponto. Então, essa é a característica da resistência. E um componente que é mais conhecido com essas características é o famoso resistor. O resistor é um componente com finalidades de criar dificuldades ou oposição da corrente elétrica num circuito. Então, essa oposição que ele cria dá-se o nome de resistência ou então impedância. E no sistema internacional, a resistência é dada por ohms e o símbolo é o ômega. Abaixo temos algumas imagens que representam o resistor. Nós podemos ver aí os resistores numa placa.
Podemos ver um resistor aí também separado. E essa última representação aí é a simbologia do resistor. Temos aí dois resistores. Um resistor, que é o resistor de cima, é o resistor com a simbologia europeia, e o de baixo é a simbologia americana, mas ambos representam resistor. E por fim temos um dos conteúdos mais importantes desta matéria, que é a relação entre as três grandezas: a tensão elétrica, a corrente e a resistência. Como podemos ver, essas três grandezas estão sempre juntas. Então, com as definições que já referimos anteriormente, já podemos fazer uma análise de como é que se comportam as três grandezas em um condutor de corrente elétrica. Na primeira imagem, nós temos aí um condutor que está sendo aplicado a uma certa tensão. Então, a tensão elétrica é a força que empurra os eletrões, fazendo com que eles estejam em movimento, criando assim a corrente elétrica. A corda aí que está fazendo um nó no condutor representa a resistência. Ele mostra como é que a resistência funciona. Podemos ver aí na imagem de baixo que apertamos ainda mais a corda, ou seja, a resistência foi aumentada. Quanto mais apertamos o nó, mais difícil é a passagem da corrente elétrica. Então, esta é a função do resistor, e essa característica é a chamada resistência. Então, como podemos ver, eles trabalham todos juntos. A tensão empurra os elétrons são ordenados e movimentam-se em um único sentido, criando assim corrente elétrica, e a resistência cria a dificuldade da passagem da corrente elétrica no condutor. Espero que tenham percebido. Com estes conceitos dados já podemos arrancar com os circuitos. Então na próxima aula vou estar a ensinar a como extrair fórmulas de um circuito usando a lei de Ohm. Vamos usar a primeira lei de Ohm e é muito simples. Vou ensinar, e dá um like no vídeo, e se puder subscreva-se no canal para poder ver próximos vídeos que aí vem, e let's seguir.